As regras estritas e a preparação de Jenna Ortega para tornar-se Wednesday, Netflix. Uma coisa que é certa quando se interpreta uma personagem tão popular como Wednesday é que se tem de lidar com um monte de regras estritas. E para Jenna, isso não foi fácil. É por isso que aqui lhe trazemos todos os desafios e regras pelos quais a Jenna teve de passar a fim de para dar vida a Wednesday. Há muitos deles. Antes de mais, Jenna diz que o convite para jogar na Wednesday lhe chegou de uma forma muito inesperada. Ela não sabia se era a pessoa certa para uma personagem deste tamanho. Ela até pensou que era apenas uma piada feita por Tim Burton. Assim, o primeiro desafio que teve de enfrentar foi o medo e a pressão de que o público não a recebesse como ela esperava. Como poderia ela superar o espetacular desempenho de Christina Ricci no passado? E é aqui que a parte mais difícil estaria a surgir. A primeira coisa para a qual Jenna se preparou foi para a sua aparência física. Ao contrário de outros atores, Jenna tinha uma grande vantagem por trás dela. A grande vantagem que ela tinha era que era uma rapariga naturalmente magra, pelo que não tinha de trabalhar muito para manter isso. Mas uma das coisas mais difíceis que teve de adaptar à sua vida cotidiana foi a sua postura. Manter as costas muito direitas. Assim, Jenna teve de se certificar de que tinha sempre um dorso direito. Além disso, ela também teve de prestar atenção aos seus movimentos de braços e mãos, uma vez que Wednesday é uma personagem bastante sem expressão que nem sequer move os braços quando anda. Isto foi uma coisa difícil, pois tem de parecer natural e não como se estivesse a imitar um robô. Outra coisa importante foi em relação aos gestos e movimentos faciais que tiveram de ser implementados. Estas cenas foram um pouco difíceis de filmar, pois Tim Burton não só lhe pediu para gerir estes gestos com os seus alunos, mas também que não tivesse de pestanejar. E ele não o fez apenas uma vez, ela teve de o fazer durante a maior parte das filmagens. Sempre que começavam a filmar uma cena, Jenna tinha de reiniciar o seu rosto deixando cair os músculos sem os contrair, mas sem parecer zangada ou triste. A próxima coisa que ele teve de melhorar foi a forma dos seus olhos. Wednesday não expressa qualquer sentimento ou emoção, nem mesmo com os seus olhos. Jenna estava a passar de Jenna para Wednesday e não sabia que este processo ia ser tão complicado. Para isso, Jenna teve de ver várias fotografias de como manter um aspecto dominante. Mas a aparência física não é a única coisa que importa para um excelente desempenho. A voz revela-se como um dos elementos mais importantes. Wednesday é uma personagem demasiado fria e inexpressiva, mas isto não diminui o facto de ter um excelente vocabulário e estilo de falar muito peculiar. Jenna teve de afinar a sua voz para que não soasse tão dramática em algumas cenas. Ela também teve de expandir as palavras no seu vocabulário para poder expressar-se melhor, porque quando se vê Wednesday e a ouve falar, fica-se imediatamente com a impressão de que ela é muito inteligente. E uma das regras que é certamente demasiado difícil de seguir, não só para os atores, mas para todos nós em geral, é acordar cedo. Jenna teve de acordar às 4h30 da manhã para se preparar. Os seus horários eram demasiado duros, tanto que até tinham horas de filmagem até 12 horas seguidas. Houve alturas em que não conseguiam sequer comer por falta de tempo. Mas filmar não era tudo o que ela tinha de fazer, ela também tinha de assistir a muitas aulas e ensaios. Depois de filmar, iria diretamente aos ensaios de acrobacias para aprender as sequências de luta e dança. Algo que os outros atores não fizeram porque, ao contrário de Jenna, ela queria fazer as suas cenas de luta. Ela teve certamente a maior formação de todo o elenco. Outra lição que ela teve de aprender foi sobre aprender a tocar violoncelo. Ela esforçou-se muito para causar uma grande impressão no instrumento. Teve até de aprender a tocar uma peça dos Rolling Stones no violoncelo. Praticava-o dia e noite, não importava se estava em casa a descansar. E essa foi a sua rotina diária, durante os longos 8 meses de gravação. Mas o violoncelo não era a única coisa que ela tinha de aprender. Ela tinha de fazer um esforço para aprender algumas frases em alemão.
Isto não implica apenas saber como compreendê-lo, mas também como pronunciá-lo corretamente. Ela estava envolvida na aprendizagem do tiro com arco, um pouco de esgrima para as cenas de luta. Ela até teve de aprender a remar, não importava que só tivessem de filmar uma cena de 5 segundos. Aprender todas estas coisas torna-se uma regra muito rigorosa, e Tim Burton leva o seu trabalho muito a sério. Outra coisa em que tinham de trabalhar muito era o cabelo e o penteado que a Wednesday iria usar. Tim Burton queria que fosse diferente do penteado típico da personagem. Por isso, tiveram de fazer muitos testes de cabelo e maquilhagem para descobrir qual deles era a correta. Tentaram tranças curtas e minúsculas, tranças muito longas e grossas, tentaram até acrescentar uma cor prata. Até alcançarem o resultado final, tranças longas e grossas e franjas. Assim, a atriz teve de cortar o cabelo curto a fim de o modelar e tornar o penteado muito mais fácil. E uma das maiores características da personagem de Wednesday é o seu tom de pele muito pálido. Jenna não tem uma pele tão pálida, por isso teve inicialmente de passar por muita maquilhagem para corresponder a esse tom de pele. Mas a atriz diz que depois de todo o tempo que teve de passar a filmar na Roménia, apenas na época de inverno, perdeu muita melanina. Por isso, depois disso não foi tão necessário acrescentar muita maquilhagem à sua pele. Há uma cena de dança na série. Burton queria que esta cena fosse muito impressionante, uma vez que seria um dos destaques de toda a série. Assim, pediu a Jenna para ser ela a criar esta coreografia. A própria Jenna disse, numa entrevista, que este desafio era muito difícil, e que ela não sabe nada sobre dança ou coreografia. Assim, teve de pesquisar por si própria em diferentes fontes para obter inspiração e recriar esta fantástica cena de dança. A parte mais difícil da criação desta coreografia não foi a dança em si, mas sim, a rapariga teve de criar todos estes passos apenas um dia antes da realização das filmagens. Assim, ela passou várias horas a ver vídeos de danças góticas dos anos 80. Tudo isto em tempo recorde. Mesmo quando finalmente teve o resultado final, Jenna sentiu-se muito insegura acerca da sua coreografia. Mas quando ela a combinou com a música, Tim Burton ficou fascinado com o resultado final. Na verdade, também teve a audácia de acrescentar alguns passos semelhantes à dança que Christina Ricci fez. Estas foram algumas das regras que Jenna teve de enfrentar para jogar na Wednesday. Esperamos que tenha gostado do vídeo e agradecemos os seus comentários para que possamos continuar a fazer mais vídeos.